2.300 numa RTX 5060, 3.600 numa RX 9060 XT. Uma diferença de mais de R$ 1.300. E hoje eu vou te mostrar se essa diferença faz sentido para o seu bolso, explicando o que está por trás de cada preço, não só se compensa ou não. E no final desse vídeo eu vou te dar o veredito final, se a RTX 5060 realmente é mais equilibrada ou se você deveria economizar mais um pouco e chegar na RX 9060 XT. Então fica até lá que essa resposta pode mudar a sua compra e no final o desempenho do seu PC. E começando pela porta de entrada dessa comparação, a Radeon RX 7600 custa ali em torno de R$ 1.889. Ela usa um chip Navi 33 da arquitetura RDNA3, fabricado em 6 nanômetros pela TSMC e tem 2.048 processadores de stream em 38 unidades de computação com 8 GB de memória com GDDR6 com interface de 128 bits. Esse processo de 6 nanômetros é o mais maduro e mais barato de produzir do que os processos usados nas placas mais recentes dessa comparação. E é isso que sustenta esse preço competitivo. Ela entrega Full HD em qualidade alta sem gargalo de memória. Nesse preço ainda é uma opção sólida para quem quer o menor investimento dessa lista. E um degrau acima aparece a RTX 5050, custando ali em torno de R$ 2.089 e usando ali o chip GB207, o menor da família Blackwell da Nvidia, fabricado em 4 nanômetros, tem ali 2.560 núcleos CUDA e, diferente da protagonista desse vídeo, ela usa uma memória GDDR6, não GDDR7, numa interface de 128 bits. Essa escolha de memória mais simples é o que permite ela custar menos que a RTX 5060, mesmo sendo da mesma geração Blackwell. Em troca, ela traz o DLSS 4.5, que aumenta os quadros por segundo, sem perder muita qualidade de imagem, e um encoder de 9ª geração para quem grava ou transmite vídeos. Nesse preço, a diferença para a RX 7600 já é cerca de R$ 200, então vale a pena você considerar se vai realmente usar os recursos de gravação e streaming antes de pagar essa diferença. E chegando na protagonista desse vídeo, a RTX 5060 custando ali em torno de R$ 2.300, usando um chip GB206 também Blackwell, também em 4 nanômetros, tem 3.840 núcleos CUDA e 8 GB de memória GDDR7 numa interface de 128 bits, que entrega ali 448 GB por segundo de largura de banda, bem mais rápida que a memória GDDR6 da RTX 5050. Ela também tem o NVIDIA Studio, um pacote de otimizações pensado para quem edita vídeo e trabalha com criação de conteúdo, e nesse preço essa é a que eu chamaria de preço equilibrado, com pouca diferença para a RTX 5050 e um salto real de tecnologia de memória. E já me conta aqui nos comentários qual dessas você tem no seu PC hoje. E continuando, porque agora vem o maior alerta desse vídeo e o motivo é puramente técnico. A RTX 5060 Ti de 8 GB custa cerca de R$ 2.800 e aqui está o dado mais importante dessa comparação inteira. A RTX 5060 Ti usa o mesmo chip GB206 da RTX 5060, só que numa versão mais completa chamada GB206-300 com 4.608 núcleos CUDA contra os 3.840 da irmã mais antiga. Ela também usa memória GDDR7 com a mesma interface de 128 bits, entregando a mesma largura de banda de 448 GB por segundo. Ela entrega um desempenho melhor, chegando perto dos 1440p, justamente por esse chip ser mais completo. Mas presta bem atenção nisso, os 8 GB de memória reduzem a vida útil dela nos próximos anos, porque é o mesmo problema de capacidade da RTX 5060. Só que num chip mais caro e agora com uma diferença de preço de mais de R$ 500 em relação a ela. Pagar R$ 2.800 por uma placa que já nasce limitada em memória é cilada de preço hoje em dia. Só vale a pena se for numa promoção bem forte, bem abaixo desse valor. E agora chegando na Radeon RX 9060 XT, custando ali cerca de R$ 3.600, usando um chip Navi 44 da arquitetura RDNA4, fabricado em 4 nanômetros. Ela tem 2.048 processadores de stream em 32 unidades de computação e vem em duas versões de memória de 8 GB e 16 GB, ambas usando exatamente o mesmo chip. Ela tem 16 GB de memória GDDR6 numa interface de 128 bits. E aqui está o dado que pouca gente comenta. Como as duas versões dessa placa compartilham o mesmo chip, a diferença de preço entre elas é só quantidade de memória, sem perda de poder de processamento. Memória de vídeo maior não ajuda só a rodar jogos mais pesados. Ela também segura melhor as texturas dos jogos futuros e alguns trabalhos de criação de conteúdo. Tarefas ali que uma placa com 8 GB como a RTX 5060 Ti
pode começar a engasgar daqui a uns 2 anos. Só que a diferença de preço para a RTX 5060 cresceu bastante. Então essa placa deixou de ser uma quase mesma faixa e virou uma decisão de faixa de preço diferente. Então você se pergunta qual critério usar hoje em dia para decidir entre essas placas. Se você só joga em Full HD e quer gastar pouco, a RX 7600 resolve muito bem, aproveitando o processo de fabricação mais barato dela. Se você joga e também grava conteúdo com frequência, a RTX 5060 é o ponto de equilíbrio mais claro dessa lista, com a vantagem de memória GDDR7 mais rápida e um preço que hoje está bem mais competitivo em relação à faixa de cima. Já se você mexe com edição pesada ou pensa em 1444p com folga e tem R$ 1.300 a mais no orçamento, a RX 9060 XT ainda vale muito a pena pelo dobro de memória no mesmo chip. E se você esbarrar na RTX 5060 Ti de 8 GB fora de promoção, desconfia ainda mais agora, ela já está custando quase R$ 700 a mais que a RTX 5060 normal. E o link de todas as placas que eu citei nesse vídeo vão estar na descrição. Se você quiser dar uma olhada e conferir qual te atende melhor, é só você entrar ali em lojas verificadas e seguras. E lembrando também, se você comprar pela internet, você tem até 7 dias para devolver se não gostar do produto. E aqui também está o meu veredito que eu prometi lá no início. Com os preços de hoje, a RTX 5060 é a escolha mais equilibrada dessa lista tranquilamente. A diferença para a RX 9060 XT cresceu mais de R$ 1.300, e o que já é um salto muito grande nessa faixa de preço, não é um degrau pequeno como antes. Isso significa que a RX 9060 XT só vale a pena se você realmente vai usar a memória extra, seja em jogos mais exigentes ou em edições mais pesadas. Se o seu uso é equilibrado entre jogo e criação de conteúdo leve, a RTX 5060 entrega isso por bem menos dinheiro. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a decidir e me conta aqui nos comentários, você jogaria com 8 GB de memória hoje ou prefere pagar mais de R$ 1.300 a mais para ir direto numa placa com mais memória?